Então, muito bom dia a todos. Vamos começar. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas acho que estão solucionados. Sejam bem-vindos e que a paz de Jesus esteja com todos nós aqui presentes e os que se encontram em casa vendo online. Então, só relembrando que a nossa manhã é dividida por esse momento que eu dou uns recadinhos da casa, depois a oração inicial, depois fazemos a palestra, vem as vibrações, a oração final, aí a gente encerra a transmissão online e faz os passes aqui mesmo, nós permanecemos aqui, tá bom? Então, a duração é em média de 45 a 1 hora, nada que não permita que vocês venham um tempinho passar aqui com a gente, né? Então, a gente pede mais uma vez que vocês verifiquem os celulares. Vamos ficar focados aqui, deixar o mundo lá de fora, né? Para aproveitar esse momento tão especial. A gente já vai relaxando, focando aqui, ajudando essa espiritualidade que já está aqui para nos auxiliar, tá bom? Então, lembrando sempre que nós somos uma casa cristã, espírita, nós seguimos os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita codificada pelo Allan Kardec. Nosso trabalho iniciou então em 2018 e agora, desde outubro, final de outubro, a gente conseguiu esse espaço que está conseguindo reunir mais pessoas e a gente está conseguindo fazer planos maiores para continuar crescendo a casa com os objetivos a que ela se compromete. E em fevereiro agora, vocês estão recebendo avisos pelo grupinho do WhatsApp. Quem não tiver ainda, por favor, deixe o telefone para a gente colocar. Dia 7 de fevereiro, então, a gente vai começar com o estudo do Espiritismo 1, que a gente fala que seria o básico. Então, vai começar quarta-feira, 7 de fevereiro, será sempre às quartas, 7 da noite, e online e presencial. É óbvio que a gente prefere que quem puder venha presencialmente, a troca é diferente, a gente sempre acaba indo um pouquinho além, e mais óbvio que quem não puder vir, porque a gente sabe de alguns probleminhas, filhos e tal, que faça online da mesma forma, tá bom? Porque esse básico, ele vai ser um pré-requisito para os cursos que virão a seguir, como, por exemplo, do mediúnico, tá bom? A gente precisa ter esse curso, uma frequência que a gente vai estar anotando para dar continuidade nos estudos, tá bom? Então, vocês podem seguir-nos no Facebook, no Insta, e a gente agora está publicando os vídeos das palestras no YouTube, tá? Com o tempinho eles vão vindo, um pouquinho atrasado, mas está indo, tá bom? A gente pede, então, se vocês puderem, se desejarem trazer água de casa para ser fluidificada durante a nossa manhã aqui, e no final nós temos aguinha fluidificada para oferecer para vocês também. Nós temos a urna de vibrações, vocês podem deixar o nome, se possível com o endereço, né? E que aí nós temos as vibrações que nós fazemos semanalmente, e vocês podem deixar tá ali na entrada. E uma coisa que a gente sugere, que é muito importante, para quem não fez ainda, pode vir conversar com a gente para a gente orientar, que é uma coisa simples, é da realização do Evangelho no lar. É uma coisa muito importante, faz muita diferença, e criar esse hábito é uma coisa que só vai acrescentar, vocês podem ter certeza, tá bom? Então, vamos ficar aqui bem entregues para a gente receber todas as energias desse dia. A gente hoje tem o nosso convidado de hoje para palestrar e que vai oferecer também a nossa oração inicial, é o Humberto Fabre. Ele é da Flórida, está morando na Flórida. Ele vai falar sobre a prece e a proteção espiritual. Então, ele é um orador e escritor espírita, e aí depois a gente pode buscar, ele tem já 82 livros lançados, a gente pode encontrar na Amazon,
no Barnes Noble e pode também no Books and Books. E então, Humberto, mais uma vez, muito obrigada, seja bem-vindo. Nós agora estamos aqui para te ouvir e aguardamos a sua oração inicial e em seguida você pode realizar a sua palestra, tá bom? Muito Ok, obrigada. sou eu que agradeço mais uma vez, amigos, amigas, a nossa gratidão pela oportunidade. Lembrando, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos ensina que servir é a honra que nos compete. Então, gratidão imensa por nós estarmos reunidos procurando servir no Evangelho do Cristo. Ah, nós gostaríamos também de parabenizar a abertura da casa tão jovem, porque é mais um ponto de luz, mais uma referência para os espíritos, para Jesus, no sentido de semear o Evangelho aonde quer que nós possamos nos encontrar. Isso é uma oportunidade valiosíssima para todos nós e nós gostaríamos de parabenizar a todos que tiveram a iniciativa da abertura dessa nova casa. Bom, então vamos todos juntos, preparados que nós já nos encontramos. Se você quiser fechar os olhos suavemente, isso não é ritual espírita, muito pelo contrário. Na realidade, é apenas para aumentarmos a nossa concentração, caso você se sinta à vontade. Dessa maneira, nós vamos nos ligar aos amigos e amigas espirituais, mentores e mentoras, e juntos deles nós nos dirigimos a Jesus. Senhor, nesses instantes que nós nos encontramos reunidos para o estudo do Teu Evangelho, nós queremos te pedir que as suas energias, as suas bênçãos de sustentação nos envolvam a todos, trazendo-nos, acima de tudo, paz para os nossos corações, lenitivo para as nossas situações que temos que enfrentar, porque sabemos que o Senhor caminha conosco, o Senhor nos sustenta. Queremos também estender a nossa gratidão a Deus, nosso Pai, o Criador das nossas vidas, pela oportunidade que se repete na manhã de hoje para esse estudo do Evangelho do Cristo. Dessa maneira, Senhor, em Teu nome santo, em nome de Jesus, os mentores espirituais que nos assistem, que nós pedimos permissão para darmos a nossa reunião por iniciada. Graças a Deus. Muito bem, como vocês já puderam verificar no nosso PowerPoint, nós vamos refletir um pouco a respeito da prece e a proteção espiritual. Iniciando com uma pergunta de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, que irá completar agora, no dia 18 de abril, 167 anos do seu lançamento, que foi no ano de 1857. A questão de número 459, ela é extremamente significativa e importante para todos nós, porque Kardec, questionando as entidades venerandas, apresenta os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações? E a resposta dos espíritos é: mais do que imaginais. A rigor, ou eles colocam de comum, de ordinário, de comum, por vezes são eles que vos dirigem. Veja que é uma informação e, aliás, um ensinamento dos espíritos de importância capital para todos nós. Por isso que Jesus já nos trazia no seu ensino, e nós preferimos, se você depois quiser pesquisar, nós preferimos o registro de Marcos, apóstolo Marcos, no seu capítulo 13, versículo 33, ou parágrafo 33, 13 e 33. Não tem como errar Marcos, aonde Jesus faz uma colocação mais completa naquilo que nós conhecemos. Ele diz inicialmente: olhai. E a gente sabe que não é para olhar a vida do vizinho, né? O olhar, ele está dizendo autoanálise, autoconhecimento. Olhai. Depois ele faz a complementação: vigiai e orai.
Veja que a importância do ensinamento do Cristo ligado a essa questão 459 do Livro dos Espíritos e a resposta dos Espíritos a Kardec, de que nós precisamos do autoconhecimento. Aliás, recomendação feita ah, por Sócrates, que não era dele, estava no templo de Apolo, em Delfos, no pórtico, ou seja, na entrada do templo, havia uma frase que dizia: Homem, conhece-te a ti mesmo. Entenda homem como ser humano, conhece-te a ti mesmo para conheceres o universo e os deuses. Mas esta frase também foi encontrada de uma outra forma, mas com um sentido similar, há 3.000 anos antes de Cristo, num templo em Luxor, que estava: Homem, conhece-te a ti mesmo, para que vejas a sua pequenez diante dos deuses. Veja que ela é um tanto depreciativa, mas a estrutura do conhecer-se é de significância capital, como nós dissemos, porque exatamente por isso que Jesus recomenda, não é? A autoanálise. Olhai, olhai, porque eu preciso buscar me conhecer para saber o que vigiar. Porque se eu não me conheço, eu não sei o que vigiar, e, obviamente, a resposta dos espíritos de que as influências podem ser muito mais significativas do que nós possamos imaginar é uma realidade. E aí, então, se eu vou gradativamente, né? Vou gradativamente me conhecendo, e Emmanuel, no livro Leis de Amor, repetindo esse mentor, esse autor, também através da psicografia de Franciscano Xavier, nos alerta a respeito desse processo. Ele diz: quando nós descobrimos que temos um hábito desagradável, né? Hábito nós substituímos, como nós sabemos, né? Nós não eliminamos hábitos, nós substituímos hábitos. Quando nós descobrimos, nós já evoluímos, porque nós já, né, raciocinamos a respeito e já estamos, não dominando, mas já tiramos do automático, né? Passamos não significa que ele vai ser substituído de um momento para outro, porque depende, né, do quanto é o aprofundamento em nós. Mas o fato é importante para nos estimular a esse autoconhecimento, porque dessa maneira eu vigio aquilo que eu vou conhecendo em mim mesmo e oro para me fortalecer, e me fortalecendo aumento o meu poder de conhecimento sobre a minha pessoa e aumento a minha capacitação de vigilância sobre mim mesmo. É tão interessante notar que esses aspectos todos que nós colocamos de início estão todos eles, se nós analisarmos, na resposta dos espíritos a Kardec, de que, né, se não há análise, se não há vigilância, se não há oração, de comum, eles podem, inclusive, nos coordenar. Na realidade, essas influências, nós precisamos fazer aí uma passagem um pouco em alguns pontos da história, mas é interessante notar que esta relação com os espíritos não é algo novo, evidentemente. Ela existe desde o momento em que o princípio inteligente, o princípio espiritual, adentrou no reino hominal, e aí, na condição de espírito, ainda em fase muito rudimentar, esses contatos começaram a existir de uma forma objetiva, né? Considerando que o seu pet, o seu animalzinho, pode ter condições de ver espíritos desencarnados, no entanto, eles não são médiums, né? A questão da mediunidade está relacionada ao ser humano. Mas desde a da alta antiguidade que nós verificamos que essa relação com os espíritos trazia no seu bojo, no seu conteúdo, com esses povos mais antigos, eles acreditavam que as principais doenças tinham a presença de espíritos maléficos. Espíritos agiam. Veja, não é um conhecimento que a criatura tivesse com a possibilidade que nós temos hoje, mas, na realidade, pode ser de intuição, ou seja, algo que pertença à criatura, que ela traz
esse conhecimento, por menor que seja, ou pode ser por inspiração, né? Os espíritos inspirando, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Mas essa relação com esses povos, né, com esses espíritos, os povos já acreditavam que isso era possível. Tanto é que, talvez você se lembre, já é um pesquisador desencarnado, um americano, que ele fez inúmeras pesquisas na Amazônia, e ele acabou sendo contaminado, envenenado por um tipo de um sapo, existem inúmeros deles, 4.800 espécies no planeta, mas muitas na Amazônia. Ele acabou sendo contaminado por um sapo que é extremamente venenoso, que exala o veneno pela pele. E, apesar dos tratamentos que ele foi submetido, ele acabou não tendo nenhum sucesso. E a situação dele foi piorando, e os povos assim da Amazônia, as comunidades que nós classificamos como indígenas, fizeram uma pagelança, ou seja, um tratamento que não só incluía as ervas e os conhecimentos dos nossos irmãos indígenas, como também, ou nativos, né, se nós preferirmos, como também a ação dos espíritos sobre. E, na realidade, houve, nesse trabalho feito, houve uma ação muito positiva, utilizando desses recursos, incluindo o espiritual, onde esse pesquisador pôde prolongar a sua existência durante um prazo um pouco maior do que ele estava em relação àquilo que poderia ter acontecido de um desencarne muito, muito mais recente. Veja que esses contatos, né, são de aquilo que nós falamos, pode ser um conhecimento intuitivo, não é? O indivíduo traz consigo de conquistas anteriores, por mais primitivas elas pudessem ser, e também as questões voltadas para os processos inspirativos do cuidado dos espíritos para conosco. Até porque a questão da relação com os espíritos, pessoal, né? Nós temos uma boa notícia para você, se é que você já não sabe há muito tempo. Desses 8 bilhões de criaturas que nós temos no planeta reencarnados, né? Não contando com os desencarnados, né? Esses 8 bilhões, todos nós, conforme ensina Kardec no Livro dos Médiuns, todos nós somos mais ou menos médiuns. Ele coloca mais ou menos, porque a rigor todos nós o somos, mas ele coloca mais ou menos por uma razão simples, só por uma questão de maior ou menor sensibilidade nesse campo. Mas não tem como não ser médium. Por quê? Porque nós temos praticamente quase no centro do cérebro uma glândula que se chama pineal. Já recebeu uma classificação de epífise, muito desconhecida, e agora cada vez mais se aprofunda no conhecimento dessa glândula, querendo, inclusive, os seus pesquisadores classificá-la como corpo, dada a importância que possui. Quando o conhecimento era muito restrito, acreditava-se que ela servia apenas para reter até a puberdade as manifestações sexuais do ser. No entanto, André Luiz tratava deste assunto em 1948, no livro Os Missionários da Luz, um livro que completa agora, em 2024, 79 anos de existência. Ele trata com o título ainda de Epífise, dando os aspectos da sua importância. Aaron Lerner, um médico, vai descobrir a melatonina, por exemplo, na epífise, na época ainda classificada, 13 anos depois que André Luiz havia lançado esse livro, de 1948, 13 anos depois, Aaron Lerner vai, aliás, 1945, em 1958, Aaron Lerner vai descobrir a melatonina. Bom, não só. Hoje já se sabe, já de há muito tempo, que ela também é responsável pelo ciclo circadiano, né? Controla dia e noite, que também pode ser responsável pelo DMT no organismo. E, mais recentemente,
pesquisadores encontraram a condição de que ela também influencia alguns genes. Isto no campo científico. No entanto, André Luiz se aprofunda em relação às questões que nós tratamos da mediunidade. Ela é uma antena receptora e emissora em tempo integral, significando que não importa estar dormindo ou no estado de vigília, ou acordados, acordadas, em tempo integral, ela funciona como uma estação emissora e receptora relativa ao nosso universo, ao nosso campo mental ou ao universo, se nós não nos limitarmos ao nosso campo mental. Significando dizer que somos verdadeiras estações, utilizando desta antena para emitir pensamentos, no que sabemos também pela literatura espírita, que são semelhantes a ondas eletromagnéticas, que são, na verdade, que são energia, e se energia é matéria, emitimos matéria mental. Entramos em contato com criaturas, estejam elas na dimensão em que se encontrarem, encarnadas ou desencarnadas, não é? Conforme nós nos referimos, seja em que dimensão, entramos em contato, abastecemos essas criaturas com aquilo que tem similaridade do que gostamos, do que pensamos, daquilo que são os nossos objetivos, e somos por elas abastecidos. Veja que nós falamos similaridades, significando dizer que esta condição de médiums, que o Kardec coloca no Livro dos Médiuns, que todos nós somos mais ou menos, é uma realidade pura na nossa vida. E, obviamente, sempre existiu, como nós já nos referimos, sempre existiu na condição desde o primitivismo do ser. Avançando um pouco mais, vem daí, então, a questão do culto aos antepassados, do culto aos mortos. Por quê? Olha que situação simples para nós usarmos como ilustração. Se a nossa comunidade fosse só essa, né, vocês que me veem e todas as pessoas que estão aí reunidas no centro, mais aquelas que nos acompanham pela internet, supondo que a nossa comunidade fosse só essa. Muito bem, o nosso mundo seria esse, o nosso campo mental estaria nesta limitação. Muito bem, esse que vos fala, se desencarnasse, para onde iria? Eu já cheguei a ouvir dizer que já cheguei a ouvir que iria para o nosso lar, mas tinha que ser um nosso lar primitivo, na verdade, porque como é que nós poderíamos, né, se a nossa comunidade está restrita a esse grupo que nós estamos tratando, eu desencarnei, para onde eu iria? Pelo óbvio, né? Ficaria junto com o grupo, porque o meu campo mental, meu nível consciencial, a minha capacidade está ainda voltada para esse mundo apenas que é o nosso. Muito bem. Eu ficaria fazendo o quê? Eu ficaria junto, com uma naturalidade incrível. Ficaria junto. E, claro, como nós dissemos, não é? Todos nós temos mais ou menos a condição mediúnica. Algum dos presentes, teria clarividência, que é conhecido como vidência, né? Popularmente, mas vidência é todo indivíduo que vê. Quem não é vidente tem uma obstrução no campo visual. Alguém me veria e diria o quê? Ele voltou. Para fazer o quê? Não para assombrar ninguém. Ele voltou para buscar as coisas que lhe pertencem. Olha que coisa impressionante, não é? Como vai atendendo a capacidade de compreensão das criaturas. É por isso que se encontrava os sepultamentos, colocava lá a machadinha do indivíduo, as tigelinhas, etc., porque se ele voltou, ele está querendo as coisas dele de volta. Veja você. Mas é a condição mental do grupo.
E eu ficaria aguardando até que, sem ter muita noção, né, evidentemente, do que estaria acontecendo, achando que estava participando da comunidade que é o meu mundo, até que, magneticamente, alguma das moças que entrasse numa condição de gravidez, né, gravídica, eu, pronto, reencarnava de novo. Olha que beleza. É da onde vem todos esses aspectos desde o primitivismo do ser, né? Com o auxílio dos espíritos. Óbvio que nos atendem a cada situação, nós somos atendidos à medida da nossa evolução. Por isso, a condição de nós, né, já na fase que nós nos encontramos, com a capacidade que nós temos, essa busca através dos ensinamentos do Cristo, né, no seu Evangelho redivivo, que é o que o Espiritismo nos fornece, da condição de nós nos conhecermos, para nós nos vigiarmos e para nós administrarmos melhor a nossa vida e mantermos um contato superior com Deus, com Jesus, com os Espíritos, através da condição da oração. Veja que daí, não é? O próprio Jesus, na sua passagem há mais de 2000 anos, ele expulsava os demônios. Não é? A tradução inadequada da palavra grega, que é daimon, que significa gênio, que era gênio do bem ou gênio do mal, né? Não o demônio como foi caracterizado. A prática de exorcismo, ou seja, era comum na antiguidade, aquilo que hoje nós entendemos que são irmãos nossos necessitados e que precisam ser assistidos para que sejam encaminhados, não é? Da mesma maneira que nós. O Deus nos ama a todos, não é? E quer a nossa evolução, quer a evolução de todos nós. Então, não eram práticas que são de hoje, não é? Eram de uma maneira extremamente ainda rudimentar, mas elas aconteciam. E, obviamente, nós, dentro da questão de Kardec, verificamos que certas tradições afirmam que os espíritos podem gerar nos humanos doenças físicas ou psíquicas. Isso é uma possibilidade, porque nós temos contato permanente pela condição de que nós não conseguimos desligar a nossa glândula pineal. Por isso que os ensinamentos do Cristo eles vão fazer tanto sentido para nossa existência, seja em que plano nós estivermos, nesse que nós estamos vivenciando no momento, né, a nossa realidade de espíritos reencarnados, ou seja, no plano da dimensão espiritual, que não precisamos desencarnar para conhecê-lo, não é, pessoal? Quando algumas horas de sono, um simples cochilo, como podemos ver até mesmo na obra básica do Livro dos Espíritos, no capítulo Sono e os Sonhos, nós temos capacidade de, não é, adentrarmos naquilo que é a nossa realidade, na dimensão espiritual, não é? Nos desdobramos, não é? E adentramos na dimensão espiritual, da onde nós somos oriundos, da onde é a nossa. Aliás, é a nossa realidade primeira. E se isso é um fato, nós trouxemos aqui para as nossas reflexões alguns pontos em relação a isso, de transtorno, começar de transtornos mentais, não significando que os transtornos mentais estejam literalmente todos eles relacionados com espíritos, conforme nós sabemos, mas eles também têm possibilidade de, por exemplo, com pânico ou com depressão. Vamos pegar o ponto da depressão. Nós podemos, nesse processo associativo com espíritos, se eu sou um elemento depressivo, sou uma pessoa depressiva, eu posso me associar com espíritos, e aí nós dissemos espíritos encarnados ou desencarnados, mas eu posso me associar com espíritos que estejam com similaridade vibratória, similaridade energética, aumentando a minha condição enfermiça em relação à depressão. Mas posso também, não é,
Estando depressivo, posso também, não estando, aliás, depressivo, acabar pelas minhas ideias infelizes, por pensamentos infelizes, atraindo espíritos infelizes, espíritos que se encontram em condições depressivas e me tornar um depressivo. Veja que os dois processos estão ligados à condição da criatura com possibilidades, não é? Ou seja, uma situação que ocorre em mim primeiro e eu faço um processo associativo, né, pela enfermidade, como o contrário. Obviamente, quando nós tratamos de condições dessa natureza, nós trabalhamos durante alguns anos com companheiros e companheiras nossas depressivos, evidentemente que não se abre mão de forma alguma do tratamento médico especializado, não se abre mão das questões voltadas para atividades físicas, alimentação adequada, mas se inclui o processo do tratamento espiritual, porque se há uma relação que, por vezes, nós não necessariamente nessa relação é uma relação de vingativa, de perseguição, em absoluto. Por vezes é pura condição de similaridade vibratória. A gente vai voltar nesse ponto com um outro exemplo. Outros aspectos que podem nos trazer nessa relação, né, que é conhecida, como dissemos anteriormente, desde a antiguidade. Angústia persistente, ansiedade, quadros de psicose, e vai por aí. Temos mais, né? Espíritos infelizes podem sugerir ideias negativas. Aliás, a Kardec, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nos sugerindo, né, nas suas classificações desses processos, nos sugerindo que tenhamos a vigilância, porque a oração, né, trabalha positivamente nessas questões de ideias negativas, no sentido de analisar aquilo que é nosso ou daquilo que pode estar sendo sugerido. Insuflar pensamentos obsessivos, influenciar pessoas contra nós, nos influenciar contra os outros. Lembre-se da 459 do Livro dos Espíritos, né? Quando os Espíritos dizem, por ordinário, por comum, por vezes são eles que vos comandam. Né? Outros aspectos, excitar emoções negativas diversas. Tem mais. Também podem propor escolhas nocivas ou destrutivas, sugar ou vampirizar nossas energias. Nada daquilo que seja hollywoodiano, mas você já deve ter conhecido, né, ou tomado conhecimento de pessoas que, por vezes, entre encarnados, você vê literalmente um processo vampirizador de energias, onde parece que um fica cada vez mais saudável nesse relacionamento, cada vez mais dominante, e o outro vai se apagando, né? Parece que falta, inclusive, energia na criatura. Esses aspectos, por quê? Porque nós somos espíritos, pessoal. Nós também somos espíritos. O fato de utilizarmos de um corpo, né, o desencarnado não tem maior poder sobre nós do que nós no relacionamento entre nós mesmos, que estamos na mesma dimensão. Aspectos outros que dissemos que voltaríamos a tratar no assunto, por exemplo, não significam que haja, como dissemos, perseguição de espíritos. É pura e simplesmente similaridade vibratória, similaridade de pensamentos. Veja que nós não somos iguais, nós somos semelhantes. Então, obviamente, são situações que são parecidas, que são similares, ocasionando da seguinte maneira: se eu tenho um problema eu sou um adicto, né? Eu tenho uma dependência química, eu posso atrair espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que também
por sua vez, são adictos, são dependentes químicos. De que maneira? Não porque eles queiram me prejudicar, em absoluto. É pura e simplesmente por contato de natureza energética no campo mental. Podemos atrair e sermos atraídos. E não há aí nenhuma situação aonde qual é a relação para que isso aconteça. Eles buscam naquilo que eu oferte, se eu sou uma oferta ambulante, não é? Porque às vezes a pessoa diz assim: ah, eu só bebo socialmente, mas se sociabiliza todos os dias. Né? Sou uma oferta ambulante e, obviamente, existem criaturas dependentes que têm interesse e não têm absolutamente nada contra a minha pessoa. Ponto. A mesma situação podendo acontecer, né, com o exemplo que eu estou dando. Eu desencarno na dependência e na minha necessidade, na minha ansiedade da busca, tá, né, conhecido como fissura, eu me aproxime de alguém sem nenhum interesse, não tendo noção em relação a mim mesmo, pura e simplesmente pela necessidade, me aproximo em relação a fazer uso daquilo que uma criatura possa estar fazendo. A título de exemplo, sendo bastante sintético em relação ao ponto, a condição do consumo, seja de um produto em que nós tenhamos grande satisfação, vai atuar no nosso sistema límbico, no cérebro límbico, aonde fica o circuito de recompensa, não só porque ele também atua no terceira camada ou no neocórtex, né? Muito bem. O que acaba acontecendo quando os chocolatras sabem bem do que eu estou dizendo, quando eu consuma um produto que assim me traz uma satisfação gigantesca, porque houve uma explosão de dopamina. E o que acaba acontecendo, isso acontece no chocolate, se você é assim aficionado. A gente consumindo mais, né? Por que se consome mais a cada vez? Porque a recaptação da dopamina, através dos nossos neurônios, uma coisa bem simples, estamos trazendo de forma bastante sintética, ela demanda mais. Por isso que os nossos irmãos que são adictos acabam entrando na overdose. Isso é como a ciência entende, mas não só. O que acontece no lado espiritual? Não há só necessidade de natureza física, como há a aproximação de espíritos que, através do processo conhecido como vampirizador, também fazem parte desta situação, aonde o nível de consumo aumente, levando o indivíduo à overdose. Veja como são pontos interessantes que a doutrina espírita veio nos esclarecer a respeito de quem? De nós mesmos, dos cuidados que nós temos que tomar conosco. Porque são todos aspectos para que nós tenhamos uma vida cada vez melhor. Outros aspectos interessantes são suscitar paixões e desejos degradantes, sexualidade desequilibrada. Veja que tratamos de sexualidade desequilibrada, que o sexo faz parte como energia criadora para todas as criaturas, no sentido de que não só é a condição da sexualidade, são as energias criadoras que se manifestam também na sexualidade. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, através também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que o sexo será um dia tratado como uma prece, pela importância que ele tem na criatura, não na manifestação pura e simples da sexualidade, mas na manifestação dos aspectos criativos do ser. Jesus, que é um espírito crístico, se utiliza das suas energias criadoras, das suas energias de criação, não necessariamente manifestadas na sexualidade, mas ela também, né, para nós, é manifestada na sexualidade para dar continuidade na raça. Veja a importância do conhecimento sobre todos nós. Outros aspectos que podem influenciar
vícios de qualquer natureza, ainda assédios inconscientes, acreditam por vezes que auxiliam, pensam que precisamos deles, sentem saudades, porque são seres humanos como nós, e por vezes desencarnam, não entendendo o seu processo de desencarno, retornam para a obviedade da vida. Lembra aquele exemplo que nós demos a princípio da comunidade que seria só nossa? Coloquemos a condição de que o desencarnado, desconhecendo a sua condição, volte para onde? Para o lugar que ele tem maior referência de segurança, a casa. Pode voltar para casa. E vão achar que estão auxiliando, ou pensam que nós precisamos deles, sentem saudades, vão ser assistidas pelos mentores, mas não de um momento para outro que force a capacidade de compreensão do indivíduo. Há que se ter o quê? Tempo. Outros aspectos, creem que nos protegem, ou então querem nos castigar. Dependendo muito da condição em que se encontre o indivíduo no processo do desencarne. Não é? Tudo isso está relacionado pela questão de sintonia mental. Tudo é uma questão de sintonia mental. Estejamos na dimensão em que nos encontramos. Mas aí a pergunta que se faz, né, com certeza, é: a influência pode nos afetar se encontrar a nossa consciência aberta? De que maneira? Predispondo a situações de certas ideias, predisposição de certas ideias, fraqueza emocional e psicológica, outros aspectos, né? Feridas traumáticas passadas, outra situação, afinidade com espíritos. Todos esses aspectos dizendo respeito a nós mesmos. É uma questão de sintonia mental, conforme falamos, é como deixar a porta aberta de casa. Se nós deixarmos a porta aberta da nossa casa, nós vamos ter uma surpresa. Não é verdade? Não precisa, por exemplo, para quem mora na Flórida, como é o nosso caso, deixar a porta aberta de casa, a gente vai ter uma surpresa. Pode ser uma surpresa de uma lagartixa, pode ser uma surpresa de uma cobra, pode ser uma surpresa de um sapo, pode ser uma surpresa de uma pessoa, mas enfim, né? Tirando a questão de seres humanos, a gente vai ter uma surpresa. Faz sentido para você? Né? Teremos uma surpresa, seja ela de que natureza for. Por exemplo, à noite, na porta da minha casa, fica lá uma série de sapos, porque tem uma lâmpada e, obviamente, o bicho sabe que é, né, comida garantida com facilidade. Então, fica ali. Se abre, tem que se abrir com cuidado, porque senão o indivíduo ele não pergunta, ele não pede licença, ele entra e aí tem que ir atrás dele para tirá-lo de dentro de casa, porque não tem alimento dentro de casa, ele vai morrer. Então, tem que ir atrás dele. Ou seja, são os cuidados. Imagina se isso, estamos usando um exemplo simples, objetivo, para essas relações, porque quem tratou disso foi Jesus. Foi Jesus que tratou, não com os aspectos de se referir a animais e coisa do gênero, mas se referir às questões de espíritos. E nós não deixarmos a casa, a porta da casa aberta, desguarnecida, que ele não dava para utilizar a terminologia que nós encontramos hoje, com essa facilidade do conhecimento que temos, numa capacidade evolutiva que já tem mais de 2.000 anos da sua passagem. Hoje nós sabemos que são as questões de natureza mental, são esses aspectos. E aí, a obsessão espiritual sempre será uma via de mão dupla, porque, na realidade, não existe um algoz e uma vítima. Existem dois enfermos. Um é paciente da culpa, outro é paciente da vingança. Ou um é paciente da oferta, outro é paciente da procura. Não existe uma situação que não tenha uma relação dessa natureza, até mesmo nesses processos, que são considerados como processos obsessivos oportunistas, que é a questão da oferta
e a questão da procura, e não necessariamente questões onde haja culpabilidade e haja vingança dentro dessa situação. A pergunta é: tem como se prevenir? O ensinamento é claro, né? Desde Jesus e também na nossa doutrina, que nada mais é do que o cristianismo redivivo. Sim, tem. É a prece. A prece. E às vezes as pessoas dizem, mas é a prece. A importância da ligação criatura-criador. A prece. Porque ela faz verdadeira revolução. Benefícios da prece, para se ter, assim, alguns aspectos apenas dentro do assunto que nós estamos tratando. Acalma o espírito obsessor, se houver. Se houver. Né? Segundo, pode cortar o laço que foi estabelecido pela invigilância do ser. Outro aspecto, né? Pode, inclusive, fazer com que haja a relação de impedir a aproximação e reforço do nosso sistema energético, conhecido comumente, né, como aura, que é exatamente a emanação relativa ao corpo físico, ao corpo espiritual e aos nossos sentimentos. Por isso que quando nós fazemos prece, nós nos ligamos com o Criador, com Jesus, com quem da sua preferência, nós nos ligamos, e se há um clarividente que nos veja, nos veria nessa condição, verdadeiramente iluminados, iluminadas. E, obviamente, que esta relação seria da seguinte maneira, né? As energias positivas, pensamentos positivos, seriam emitidos por nós, que são emitidos na prece, e abrimos o campo para receber energias, pensamentos positivos. Para os pensamentos negativos, não? Ou energias negativas, se você preferir, haveria, ou há, no momento, a questão de se não haver adesão em nós pela condição da prece, pela simplicidade. Por isso que é simples, é conhecer-se e ter a consciência tranquila. Buscar ter a consciência tranquila e buscar se conhecer para os aspectos do ensinamento do Cristo, da vigilância e da oração. Por isso que foi o próprio Jesus que recomendou e foi registrado em Mateus: orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. O contrário também é verdadeiro. Nós oramos, não é, por aqueles que, por vezes, nós, por uma questão de desconhecimento do direito do outro, possamos, por nossa vez, ter maltratado ou até mesmo ter perseguido. É orar. Orar, pedir perdão e perdoar. Porque pedir perdão, se for o caso, ou perdoar, é libertar-se. Ah, mas eu pedi perdão e a pessoa não me perdoou. Isso passou a ser um problema que é da pessoa. E o que eu faço nesse caso? Continue orando por ela. Ah, eu perdoei, mas assim, eu tenho dificuldades ainda na questão de que, quando eu vejo a pessoa, eu me lembro. Óbvio, questão de lembrança é questão de memória. Só tem um jeito da gente não lembrar: é perdoar e ter Alzheimer na sequência. Aí a gente não lembra de mais nada, nem de nós mesmos, e dizer da situação. Né? Literalmente, é exatamente isso. Lembrança é questão de memória. A relação de lembrar não significa que a recordação faça com que eu me sinta mal. Se nós tivermos cariocas aí entre os presentes, tem um termo que eu gosto muito no Rio de Janeiro, que ele diz assim: me deu gastura. Se você lembra ou você vê e não te dá gastura, está tudo bem. Está resolvido. Mas se te der gastura,
né? Se nos der gastura, há necessidade da gente continuar trabalhando essas questões em nós mesmos. Porque da gastura pode virar gastrite. Da gastrite pode virar úlcera. Só Deus sabe o que mais pode vir. Não é verdade? Só Deus sabe o que mais pode vir. Por isso que a recomendação do Cristo é um processo de autodefesa através da prece. E por vezes a pessoa diz assim, mas fazer prece? É, fazer prece. Não existe um veículo mais poderoso em nós, como espíritos, de nós para nós mesmos, dentro da configuração que Jesus nos alertou. Pega lá em Salmos 82, versículo 6, que o Cristo diz: ouvistes, porque o ensinamento era oral, né? As pessoas não sabiam ler e escrever. Né? Só em Roma em Atenas é que 3% da população era alfabetizada, 97% era analfabeto nessas duas grandes cidades. Cidades menores e vilarejos era 100% analfabetismo, por isso que era oral o ensinamento. Ele diz, ouvistes, quando ele se refere ao Salmos 82, versículo 6. Aí ele faz a colocação a respeito de todos nós, sois deuses, mas ele ainda faz uma outra colocação que é importantíssima. Ele diz: podeis fazer o que faço e muito mais. Significando que tem espíritos que podem fazer mais do que ele mesmo, porque podeis fazer o que faço e muito mais, dando essa condição de que a prece atua nesses deuses que nós somos inicialmente, para nos ligar ao Criador, nos fortalecendo por completo e fazendo com que esse fortalecimento possa, evidentemente, contagiar as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Olha o poder que o ser, você, todos nós temos em nós mesmos através desse veículo. Quando despertamos pela manhã, a gratidão pela vida, a gratidão pela vida, pela renovação, diz Emmanuel, também na obra já citada, e que cada despertar, se nós pararmos então para refletir sobre cada despertar, é a renovação da confiança do Criador na sua criatura. Porque se a sua criatura não fosse importante para o momento atual, ela já teria desencarnado. Ou então sequer haveria desencarnado. Por isso que são esses aspectos que nós precisamos valorizar em nós mesmos, espíritos que somos, não criaturas com defeitos, porque defeito quem tem é a máquina. Somos espíritos que estamos construindo o nosso processo evolutivo, em aprendizado, em evolução. Já conquistamos uma condição significativa nesse processo. Olhando o livro dos Espíritos e a classificação dos espíritos, nós já saímos da condição primitiva, estamos na condição de expiação e provas, indo para a regeneração, e nessa escala nós temos mais dois pontos a alcançarmos: espíritos felizes e espíritos superiores. Estamos no meio da escala, adentrando no patamar de espíritos regenerados. É necessário que nós possamos meditar, refletir sobre nós mesmos. Lembrando até mesmo que a prece pode elevar as nossas vibrações e nos tornar mais protegidos, protegidas, mas deve vir acompanhada de transformação interior, substituição de hábitos, controle das paixões, dos desejos desenfreados, dos vícios, das emoções desequilibradas, do egoísmo, da vaidade e do orgulho. Claro, não precisa eliminar tudo isso de uma vez só, ok? E eu tenho uma notícia que não é tão boa para você. Se você não tiver nada disto aqui, você reencarnou no planeta errado. Tanto planeta para reencarnar, você reencarnou no planeta errado. Né? Porque, agora, não é tudo. São os aspectos a serem trabalhados naquilo que o Emmanuel fala lá no Leis de Amor. Quando eu descubro que tenho um ponto para ser trabalhado, um hábito para ser substituído, eu já evoluí. Olha que beleza. Já houve um processo, já está começando.
Por isso que a gente tem que quebrar essas estruturas antigas, ultrapassadas, mofadas. Havia uma história na antiguidade de que se você quisesse capturar um urso, você faria o seguinte, poderia fazer o seguinte, pegava uma tora, amarrava uma corda, deixava ela pendurada e punha um pote de mel embaixo. O urso chegava e empurrava a tora para tentar alcançar o mel, a tora voltava e batia no rosto dele. Isso deixava ele enfurecido, ele empurrava de novo a tora com mais força, a tora voltava, né, com a velocidade que ele colocou, processo de ação e reação, né, batia na face dele com tamanha violência que o matava. O urso não tem a nossa inteligência. Toda vez que a gente empurra a tora, é toda vez que a gente esquece de fazer a prece e quer pagar o mal com o mal. A tora volta e bate no nosso rosto. E nós a empurramos com mais força, ela volta e bate e agride com maior intensidade. Bastava para o urso deixar a tora onde estava e apenas puxar o vasilhame com o mel. O mel para nós é a prece. É a ligação que nós temos entre o Criador e entre as criaturas, valorizando-nos e valorizando o semelhante, respeitando-nos para refletir no semelhante o respeito, tendo paz, refletir no semelhante a paz. E por falar em paz, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, Humberto. Nossa, excelente. A gente fica sempre reflexivo. Mas aí vamos aproveitar que a gente fica sempre embebido e concentrado e voltados aqui, aproveitar os nossos corações cheios e vamos fazer as nossas vibrações, vamos doar esse amor que preenche nosso coração nesse momento, vibrando pelo nosso planeta Terra, vibrando pelo nosso país de nascimento, Brasil tão querido. Vibramos por esse país que nos acolhe, vibrando pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, vibrando pelos países em guerra, vibramos pelos dirigentes e governantes, vibrando pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade, vibrando pela implantação do Evangelho em todos os lares, vibrando para a cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo, da alma, pelos hospitais, pelos que passam por doenças terminais, pelas pessoas com carência de escolas, alimentos, teto, assistência médica adequada, vibrando pelos hospícios, pelos asilos, sanatórios, pelas famílias e pelos lares desajustados, principalmente onde há crianças, idosos e portadores de necessidades especiais, vibrando pela infância desamparada, pelas vítimas de pedófilos, pelos que estão no mundo do crime, pelos que se encontram perdidos nos vícios do álcool, do fumo, das drogas, pelos que caminham com pensamentos suicidas, depressivos, ansiosos. Vibramos pelos suicidas, pelos que se encontram no umbral, na crosta terrestre, pelos que ainda não foram recolhidos, pelos nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, pelos que se julgam nossos inimigos,
Vibramos por essa nossa casa espírita, para que sempre seja protegida, que seja entendida como uma casa do amor e do bem, que consiga amparar todos os que aqui vêm em busca de orientação e conforto. Vibramos por nós mesmos, pelo nosso lar, pelo nosso local de trabalho, por todos os que vêm para nos auxiliar nesse trabalho que nos é permitido. Agora, nós vamos pedir ao Douglas que faça a nossa oração de encerramento. Bom, agradecer mais uma vez, né, a Humberto pela palestra maravilhosa, que desperta bastante pensamentos, né, análise que a gente faz, uma autoanálise. Agradecer a presença de todos, o pessoal participou online também. Mas eu gostaria de fazer um comentário, né? No que ele estava passando os slides, mas antes, para segurança física, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Alguém trouxe tomate para fazer uma boquinha durante a palestra? Não, então tá bom. Então, quando ele estava passando o slide, que eu vi, imagina se a gente continuasse com o hábito de ser enterrado com os objetos. E minha cabeça passou, imagina o tamanho do buraco para enterrar as mulheres só para acomodar os sapatos e as bolsas, né? E os meninos do carro. Verdade. No meu caso, não. Bom, gente, mas foi ótimo. A gente só tem que agradecer, né? Pela oportunidade que a gente tem de estar aqui presente. Essa força, essa energia, vibração. Todos nós estamos no mesmo caminho, procurando a nossa melhora, né? O nosso melhor eu a cada instante. Então, vou oferecer a oração de encerramento. Senhor Deus, nesse instante iluminado, Pai, agradecemos mais uma vez pela grande oportunidade que o Senhor nos oferece. Estamos todos reunidos em Seu nome, agradecendo pelas bênçãos diárias e por todas as oportunidades que o Senhor nos oferece para a nossa elevação espiritual. Agradecer à família na qual nascemos, na comunidade na qual servimos, no país do qual viemos. Pai amado, obrigado, Senhor, por termos a consciência de que somos espíritos caminhando para uma elevação gloriosa e digna. Obrigado pela oportunidade de podermos servir uns aos outros e ajudarmos a construir um lar seguro, um lar honesto, um lar onde Jesus pode habitar. Obrigado, irmão Jesus, por todos os ensinamentos, pela sua simplicidade existencial, que nos mostra o verdadeiro caminho, o caminho da compreensão, o caminho do ensinamento, um caminho sem julgamentos e sem críticas. Que possamos continuar nessa estrada da vida, trazendo a iluminidade a todos aqueles que necessitam da sua palavra, Senhor. Que assim seja. Amém. Obrigado, pessoal. Tenha uma ótima semana e um ótimo domingo. Obrigada mais uma vez, Humberto. Muito Obrigado. obrigada. E a todos que nos acompanharam aí. Tenham um bom dia. Agora a gente vai encerrar a transmissão online. Ok? Obrigado a todos. Abraço a todos.